Imagina só, estamos em 1793, em meio ao caos total da Revolução Francesa. E um homem, sozinho, desce para a escuridão que existe debaixo de Paris com uma única vela na mão. Ele nunca mais foi visto. Essa é a história dele, uma viagem direto para o coração do maior labirinto de ossos que existe no mundo. 11 anos se passam. E aí, do nada, trabalhadores encontram um esqueleto no fundo de uma galeria que ninguém nem lembrava que existia. A pergunta que ficou ecoando naqueles túneis escuros foi: quem era essa pessoa e que fim trágico ela teve ali embaixo? Pois é, vamos mergulhar fundo nessa história. E aquele esqueleto não era anônimo, não. Ele tinha nome: Philibert Asport. E essa foto aí é da tumba dele, construída exatamente no lugar onde o corpo foi encontrado. É uma lápide solitária, num verdadeiro império de ossos, que marca o fim de uma busca desesperada pela saída. Mas calma lá. Para a gente entender como é que uma pessoa pode simplesmente desaparecer debaixo de uma cidade inteira, a gente precisa primeiro entender o lugar onde ele entrou. Um reino subterrâneo, gigantesco, silencioso e, sinceramente, bem assustador. 6 milhões. Pare e pensa um pouco nesse número. Essa é a quantidade de restos mortais humanos que foram levados para esse labirinto. São crânios, fêmures, tíbias, de gerações e gerações de parisienses, todos cuidadosamente empilhados ao longo das paredes. É surreal. E esses 6 milhões de esqueletos estão espalhados por uma rede de mais ou menos 300 quilômetros de túneis. É um labirinto escuro, sem mapa, bem debaixo das ruas de Paris. Sabe, é quase impossível não se perder ali. E como é que isso começou? Bom, tudo isso eram antigas minas de calcário, de onde tiraram as pedras para construir a própria Paris. Só que lá para o final do século XVIII, os cemitérios da cidade estavam lotados, transbordando e causando um problema sério de saúde pública. A solução das autoridades foi, digamos, macabra e prática. Vamos mover os mortos para debaixo da terra. E logo na entrada desse lugar tem uma placa com uma inscrição que avisa a todo mundo que se atreve a entrar: pare, aqui é o Império da Morte. É um aviso sombrio e bem literal sobre o que espera lá dentro. Ok, agora que a gente já entendeu o cenário, vamos voltar para o cara no centro dessa história. Vamos voltar para o dia em que Philibert Aspert deu o último passo para fora da luz do sol. Então, quem era o Philibert Aspert? Ele era porteiro do Hospital Val-de-Grâce. No dia 3 de novembro de 1793, ele simplesmente decidiu descer para as minas por uma escada que ficava no pátio do hospital. Ele foi sozinho, não avisou ninguém e nunca mais subiu. O esqueleto dele só foi achado 11 longos anos depois. É um contraste bizarro se a gente parar para pensar. Lá em cima, na superfície, Paris estava pegando fogo. Era o auge do período do terror da Revolução Francesa. Cabeças rolavam, o caos político era total, mas enquanto tudo isso acontecia, lá embaixo, no subsolo, um drama completamente diferente, solitário, se desenrolava longe de todos os olhares. E aí fica a grande pergunta: por quê? Por que ele desceu lá? Bom, a lenda diz que ele foi levado, talvez, pela esperança de encontrar vinho. Aparentemente, ele ouviu falar que as adegas de um convento ali perto tinham uma passagem para essas minas. E ele foi investigar. Uma motivação perigosamente humana, né? Seja lá qual foi o motivo, uma hora a vela do Philibert se apagou. E por 11 anos ele ficou perdido na escuridão total, até a descoberta chocante do esqueleto dele. Em 1804, uns operários deram de cara com os restos mortais. A identificação só foi possível por causa do que sobrou com ele: uns pedaços de roupa, um cinto de couro e, o mais importante de tudo, o molho de chaves do Hospital Val-de-Grâce que ele ainda carregava. E agora vem a parte que é, assim, de cortar o coração, a parte mais trágica dessa história toda. O esqueleto do Philibert foi encontrado a poucos metros de uma saída. Ele morreu de fome, de exaustão, quase chegando na segurança. A escuridão total provavelmente o desorientou bem no último momento. Imagina o desespero. Mas a história do Philibert não termina com a morte dele. Na verdade, a tragédia que ele viveu foi só o começo de uma lenda que continua viva até hoje, lá nas profundezas de Paris. É aqui que entram os catáfalos. Basicamente, são exploradores urbanos de hoje em dia que conhecem esses túneis proibidos como a palma da mão. Eles navegam ilegalmente por essa rede imensa, criando uma cultura e uma comunidade própria lá no subsolo.
E para essa galera, o Philibert Espert é tipo uma figura icônica. Ele virou o santo padroeiro não oficial dos catáfilos. Ele é visto como o espírito original da exploração subterrânea e também um lembrete constante dos perigos e do fascínio desse labirinto. E essa reverência é de verdade, não é só papo. Todo dia 3 de novembro, que é o aniversário do desaparecimento dele, os catáfilos visitam a tumba para prestar homenagens. Eles mantêm a memória dele viva, séculos depois. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. A história do Philibert é sobre um erro trágico, né? Uma busca por vinho que deu muito, muito errado. Mas ainda assim ela reverbera. O que tem na história de um homem comum se perdendo na escuridão que a transforma numa lenda que captura a imaginação por mais de 200 anos? A história do Philibert prova que os lugares mais escuros podem guardar as lendas mais duradouras. E existem muitas outras histórias e mistérios escondidos por aí, só esperando para serem explorados. Qual deles a gente deveria desvendar no próximo encontro? Deixa a sugestão aqui nos comentários e, claro, não esquece de se inscrever para não se perder na nossa próxima jornada. Até lá!